Eu vou contar rapidíssimo, porque o tema é muito interessante. Espero que eu consiga falar para vocês tudo que eu tenho para falar sobre esse tema, porque a gente poderia falar uma tarde, um fim de semana, que seria, na verdade, o ideal. Mas eu vou contar rapidíssimo a minha trajetória e como é que eu vim parar aqui, por que sou eu que estou aqui e não qualquer outra pessoa. Minha formação, eu fiz Direito e Propaganda ao mesmo tempo. Foi lá que eu conheci a Lu. A Lu fez SPM junto comigo, e depois ela foi fazer Arquitetura, e eu segui o Direito. E lá, pelas tantas, eu resolvi que Direito não era a minha praia, realmente. E segui um pouquinho adiante até descobrir que a minha vida seria no paisagismo. Não foi uma coisa imediata, não nasci dedo verde. Não foi desde pequenininha que eu comecei a olhar as plantas, eu não conversava com as plantas, não ficava encantada com barulho de passarinho e dizia, nossa, estou maravilhada. Então, essa não é a minha vivência, não estou aqui contando para vocês que, gente, olha, ela é realmente um duende que é encantada com a natureza desde que ela nasceu. Eu sou uma pessoa absolutamente comum e que foi se encantando com a natureza. Então, quem sabe, se eu contar um pouquinho disso para vocês e como é que eu vim parar aqui, eu acho que, de repente, possa despertar alguma coisa em vocês e que vocês possam se aproximar um pouco da natureza. Esse tema é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar a terapia da natureza, foi depois de já ter entrado para o mundo do paisagismo, depois de começar a enfiar a mão na terra. E eu me deparei com esse tema de terapia da natureza porque eu fiz uma viagem com meu marido. A gente foi para Portland, que é uma cidade muito verde, é uma cidade que está à frente, que ela vive de uma maneira muito diferente do que a gente. Eles realmente dão valor para tudo que é orgânico. Você vai nos restaurantes, é uma culinária super diferente. A gente sente o gosto da comida, a gente vê que é tudo... E é gostoso. Você não tem que comer coisa com gosto esquisito para achar que está comendo uma comida natural. As roupas são realmente todas naturais. Eu até estou hoje com uma coisa de algodão, lembrando disso. Então, você respira uma atmosfera diferente em Portland. Realmente é assim. E a gente foi na maior livraria do mundo, que diz que é lá. Realmente uma livraria enorme. E a gente, quando eu vou procurar livros do meu tema, que é jardinagem e paisagismo, eu normalmente, se a gente vai nas livrarias brasileiras, a gente tem, quando muito, assim, uma pequena prateleira, assim. De vez em quando, a gente tem meia prateleira, com muita sorte. Está mudando, mas com muita sorte é o que eu encontro. Lá, vocês não têm ideia, eu tinha 3 corredores sobre jardinagem e paisagismo. Então, eu fiquei alucinada. Compostagem, eu não sei falar para vocês quantos títulos sobre compostagem, sobre urbanização e plantas de urbanização, eram milhares e milhares de livros. Mas tinha acabado de passar por lá uma pessoa chamada Florence Williams, que escreveu um livro chamado Nature Fix, que está aqui na minha bolsa. Ela tinha passado 2 ou 3 dias antes da gente chegar lá, e aquela moça era uma celebridade em Portland. Tinham vários livros dela fotografados por lá. Eu nunca tinha ouvido falar em Florence Williams, não tinha ouvido falar sobre Nature Fix. Eu achei a palavra uma graça. Falei, Nature Fix? Nossa, a natureza realmente curando, né? O poder da natureza de curar. Né? Comprei, lógico, o livro autografado, comprei o livro dela, ela tinha passado por lá, e comecei a ler o livro. Na verdade, eu devorei o livro, porque o livro é delicioso, eu recomendo, é um livro super gostoso. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que fala nesse livro, e os livros outros e temas que eu fui lendo a respeito, e como é maravilhoso esse tema, e que a gente não pode perder a nossa atenção em relação à natureza. É muito bacana. Bom, vou contar um pouco assim, um preâmbulo para vocês. Assim, esse é o mundo que a gente vive hoje. A população, nossa, eu não sei se eu estiver repetindo, para quem já assistiu palestra aqui, porque como o tema é wellness, gente, se eu estiver repetindo, vocês me perdoem, tá? A gente está vivendo hoje, 55% da população já está vivendo em cidades. A projeção é de que a gente, em 2050, 70% da população vai estar vivendo em cidades. Isso é um dado super importante para a gente pensar o seguinte. Nossos pais já nasceram em cidade. Quase todos os nossos avós já nasceram em cidades. A próxima geração
já não tem mais quem visitar fora das cidades. Então, a gente já não tem mais motivo para sair daqui. Porque antes a gente ainda tinha um motivo formal. Nossa, eu vou visitar uma tia minha no interior, eu vou visitar alguém que não mora mais aqui na cidade. A gente tem por que sair da cidade. Depois que a gente é uma população totalmente urbana, eu não tenho motivo mais para sair daqui. Se a gente parar para pensar, quem tem até menos condição não sai mesmo da cidade. A gente realmente fica na cidade. Você não tem por que sair de São Paulo, não tenho quem visitar, eu não tenho um motivo formal, não tenho nenhuma tia para ir visitar, e tenho menos condição, não vou sair mesmo da cidade. Então, isso é um fato bem relevante, porque a população está urbana e eu não tenho por que sair daqui. Com essa urbanização, eu assisti diversas palestras aqui. O que aconteceu? Avanço tecnológico, a gente mudou o nosso estilo de vida. Mudança de estilo de vida não é só porque a gente vive na cidade, poluição e tal. Mudou tudo. Mudou o jeito que a gente pensa, mudou o jeito que a gente se locomove, mudou o jeito que a gente reage às coisas. E essa mudança acarretou uma série de doenças que, hoje, quando a gente vai no médico, é muito comum a gente ser diagnosticado com uma dessas doenças. São doenças crônicas, estresse, tensão, depressão, raiva, ansiedade, fadiga, uma série de coisas que estão listadas aqui. Essas doenças são decorrentes desse novo estilo de vida que a gente tem. E aí, lógico que é um alerta. Como é que a gente pode fazer para mudar isso? É um problema de saúde pública, porque está todo mundo não sabendo como lidar com esse assunto. É um assunto muito sério. A gente teve vários painéis aqui que falaram sobre esse assunto. Eu não sou médica, nem quero entrar muito nesse assunto. Mas, semana passada, entrou para o CID, então foi catalogada uma nova doença, que chama síndrome de burnout, que é uma síndrome que você se sente incapaz de realizar as tarefas que são passadas para você. É uma síndrome que é uma fadiga total, você está no trabalho e você não está mais conseguindo desempenhar as tarefas. É tudo isso aqui, esgotamento, exaustão, estresse, crise. É como se fosse um pouco de pânico dentro do seu próprio escritório, para você desempenhar uma função ou do escritório ou das suas atividades normais que você faz. É tanta informação, tanta coisa, que você tem essa síndrome de burnout, que eu não consigo mais. Deu para mim, eu não consigo mais. No caminho, a gente estava conversando aqui, vindo para cá, por que tem acontecido isso? Mais ou menos, acontece um problema muito comum, que, se a gente parar para pensar na palavra somatização, a gente só soma alguma coisa que a gente não consegue internalizar ou que a gente não consegue aceitar. Então, o que está acontecendo? Acabou hoje de manhã, toca o telefone para mim e fala assim: olha, você tem que mandar uma documentação para o seu filho ir para uma excursão. Hoje de manhã. Você tem que providenciar XX documentação, fora que você tem que comprar uma roupa que ele não tem, mais uma mochila, mais o sleeping bag que você vai ter que procurar. Imediatamente, no teu celular, entra uma mensagem dizendo que um cliente não aprovou o orçamento, você tem que revisar em 3 horas aquele orçamento, porque aquela verba, ele tem que depositar aquele dinheiro, foi liberado na tesouraria, não sei o que, e você tem que mandar aquele orçamento em 3 horas. Tudo isso hoje. Ainda hoje, não trouxe o cabo para apresentação, que não sei o que. Ou seja, em pouquíssimo tempo, você recebe por todas as vias. Você já não sabe mais nem que via você recebeu. Você não sabe se recebeu pelo WhatsApp, se recebeu pelo e-mail, se foi um inbox do Message, se foi o Instagram. Você começa a não receber, você não sabe mais o que acontece. E veio uma imagem hoje, no caminho, quando a gente veio falando, parece quando você está baixando um filme do Netflix, que você ou descendo alguma coisa da nuvem, que você começa a descer. Quando você baixa um arquivo, você começa a baixar um arquivo, ele desce mais rápido. Se você está baixando 4 ao mesmo tempo, parece que nenhum baixa. Você já percebeu quando você está baixando alguma coisa da internet? Eles não baixam ao mesmo tempo. Deve ter alguma, o Marcelo está aqui, ele deve saber o nome disso. Quando você está baixando vários arquivos ao mesmo tempo, dá algum tilt que os arquivos não baixam ao mesmo tempo. A somatização, eu escutei, que nada mais é do que isso. Quando você não tem tempo de parar um assunto e resolver aquele assunto, a hora que vem o próximo, eu somei. Nós temos 2 problemas. Se eu tivesse resolvido aquele primeiro problema, eu não somei. Eu internalizei, ou se é uma morte, um luto, acabou de acontecer. Nós tivemos uma amiga aqui em comum que perdeu
Eu não parei para pensar que o pai dela faleceu. O marido de uma amiga minha também faleceu no mesmo dia. Eu falo, bom, deixa... O que eu fiz? Abri a agenda e marquei a missa de 7º dia. Meu Deus, eu não internalizei isso. Eu não chorei a morte dessa pessoa. Então, o que está acontecendo? Eu estou somando essas coisas, porque, na verdade, eu não cheguei em momento nenhum, não parei para pensar, não, parei 5 minutos para sofrer a morte da pessoa, para rever o orçamento. Então, o que está acontecendo? Eu estou somatizando absolutamente tudo. Lógico que vai dar burnout, lógico que tem que ter uma nova CID, uma doença classificada, que é isso que vai acontecer. Então, eu achei muito interessante quando eu vi essa análise da somatização, porque se a gente conseguir resolver, parar 2 minutinhos e resolver aquele problema, eu tirei da minha somatização, não vou somatizar. E eu parei de ir no médico, ele vai falar, não sei o que você tem, deve ser uma somatização, estresse, porque médico adora falar isso para a gente. Então, somatização é isso. Eu estou falando como se eu fosse a rainha. Eu sou a rainha da somatização, eu estou absolutamente somatizada, tá? Não tenho a solução para nada disso. Minha mãe sabe, eu estou aqui com mãe ouvindo, eu sou a rainha da somatização e estou, tipo, burning out total. Assim, alguém fala alguma coisa, você grita, entendeu? Porque as coisas estão dando errado, porque você vai somando tudo isso e vão dando errado. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a pensar por que a gente está vivendo desse jeito? E começaram a imaginar, em alguns lugares do mundo, lógico que no Japão é um dos primeiros lugares, e eu vou dar aqui as principais fontes de pensamento onde isso está acontecendo. Será que não é porque a gente está longe da natureza? Não seria porque a gente está vivendo na cidade? Não seria porque a gente está vivendo nesse caos? Será que se a gente voltar um pouco mais perto da natureza, a gente não consegue baixar? Aí se dá o nome que você quiser. Estou com a Tati aqui do meu lado, depois eu vou até dizer por que eu estou com a Tati aqui do meu lado. Será que se a gente não baixar a bola um pouco e baixar a nossa frequência, a gente voltar um pouco para a natureza, a gente não melhora essa sensação que a gente sente de estresse? Será que isso não seria possível? E, lógico, começaram vários estudos paralelos. Isso está acontecendo assim, em um monte de lugar. As principais universidades do mundo estudam o assunto do fenômeno da natureza. E cada uma para um canto. Vocês vão ver, aqui eu vou mostrar para cada um para um lado. Logicamente, Estados Unidos para a produtividade e cada um para um canto. Tá? Vou mostrar para vocês o quê. O principal que eu coloquei aqui é que a definição de saúde para a Organização Mundial da Saúde é que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, todo mundo é doente. Então, é uma afirmação assim, essa definição de doença, eu achei uma coisa muito importante de colocar, até no PET, que a gente estava no festival esse fim de semana, uma médica falou que essa definição foi feita em 1946, então, num contexto muito específico, mas ela deveria ser reavaliada agora, porque, na verdade, só por existir essa definição deixa a gente muito ansioso, porque está todo mundo doente. A hora que eu leio essa definição, não tem alguém que esteja com essas 3 condições equilibradas e bem. Não tem ninguém. Então, está todo mundo doente. É muito complicado. O que está acontecendo é que a gente está perdendo a nossa conexão com a natureza e a gente não está percebendo isso. Muita gente fala, imagina, eu vou de vez em quando, eu vou para a praia de vez em quando, eu dou um pulinho no interior de vez em quando. Eu nem sinto falta. E nós pensamos na natureza como luxo e não como necessidade. Começa a acontecer um negócio seguinte, a gente começa a colocar, a vincular a ida para a natureza como viagens que a gente coloca, programa, só nas nossas férias. Então, às vezes, eu coloco assim, nas férias, eu vou para aquele determinado lugar porque eu estou precisando de um respiro. Então, a natureza está vinculada com um descanso, às vezes, quando você consegue, anual. E muita gente que eu conheço prefere ir para a cidade grande do que para a natureza nas férias. Então, assim, às vezes, nem essas únicas férias vão te levar para a natureza. Então, realmente, a natureza ficou mesmo como um artigo de luxo para muitas pessoas. Mas tem gente que, se você perguntar, você fala assim, eu não sinto falta da natureza. Eu
Eu estou bem onde eu estou. Para mim, tudo isso que está falando, nem sei. Só que o que acontece? Agora eu vou falar de um assunto que é um assunto bem legal e bem interessante, porque eu não sei quantos de vocês têm o hábito de meditar. Eu tenho assim, o privilégio de fazer uma aula com a Tati, que está aqui. Essa é a Tatiana Piacentini. Ela é minha professora de uma aula que chama Full Connection, que ela dá uma aula que o grande objetivo dela é fazer que a gente entre em conexão com a gente mesmo e faça a sensação que a gente faça parte de um bem maior. Na verdade, a gente, efetivamente, faz parte de um bem maior. E ela, através de diversas técnicas, a gente tenta meditar. A meditação quando a gente fica parado e tentando meditar, se você parar para pensar, ela não está na nossa memória genética. Nós aqui, todos, eu não sei quantos aqui poderiam ser descendentes de orientais, mas nós, brasileiros, normalmente não somos descendentes de orientais. Mas a gente tem uma grande vantagem, pelo que eu vou contar para vocês. A gente tem na nossa memória genética, isso qualquer pessoa do planeta, tem na nossa memória genética uma história com a natureza. 99% da nossa evolução a gente passou na natureza. Faz super pouquinho tempo que a gente veio para a cidade, super pouco tempo. Então, quando a gente vai para a natureza, quando a gente chega perto da natureza, a gente tem uma sensação de que a gente chegou em casa. A gente sente isso, como se a gente chegasse em casa. Você pode não sentir isso nem racionalmente, mas o teu corpo se sente em casa. É uma paz que dá, como se o teu coração sentisse: estou abraçado. E é super engraçado, porque eu tive que ler isso para falar, puxa, é mais fácil, então, por que eu me sinto... Às vezes, a gente faz uma caminhada, quem vai comigo de vez em quando para a fazenda sabe, a gente sai para caminhar, às vezes, no meio do mato, lá, tal, e a gente volta e vê uma caminhada super gostosa, que a gente volta e se sente novo quando a gente volta, e você se sente tão bem, e depois você tem que ler sobre isso, que você fala, gente, isso me fez melhor do que quando eu tento meditar, que eu fico martelando, que é difícil para burro meditar. E você fica, aquele pensamento fica voltando, que fica voltando, que fica voltando, que fica voltando, e você não sabe o que é. Bom, quando eu comecei a estudar o poder da natureza mesmo, do Nature Fix, ele realmente tem o mesmo efeito de uma meditação. Ele tem. Então, se você realmente fizer uma caminhada na natureza, ele tem o mesmo poder de uma meditação. A Tati depois vai falar um pouco sobre isso. Então, é maravilhoso. Se a gente realmente conseguir fazer isso, olha o benefício, porque a gente tem essa memória genética nossa. Então, é simples. E o que eu preciso fazer? É só ir para a natureza? Sim, é só ir para a natureza. Eu já me sinto abraçado pela natureza. Adianta eu ir para a natureza segurando um celular, respondendo uma mensagem? Lógico que não. Mas o ato de ir para a natureza, pensando, observando a natureza, sentindo os barulhos da natureza, você entra em contato de novo e você se sente abraçado pela natureza. E isso é super revigorante, essa restauração que eles tanto falam. Bom, vou passar pelos principais lugares que estão estudando esse assunto. O Japão na verdade, o lugar que a gente mais escuta falar é o tal do banho de floresta, que é o forest bathing. É onde esse assunto virou muito conhecido, porque, na verdade, o forest bathing está fazendo parte agora de saúde pública lá. Faz parte da medicina preventiva no Japão. Então, você, quando vai para um médico, muitas vezes você recebe uma prescrição de que você está precisando de um banho de floresta. Existem vários centros de forest bathing lá, e você recebe uma prescrição do que você precisa. Dependendo do seu estado, você precisa tantas caminhadas na floresta, você precisa de uma imersão de 3, 4 dias na floresta para você melhorar. Então, o Japão investiu fortemente nisso, logicamente, porque os gastos dele vão ser muito menores para tratar depois todas essas doenças, porque eles tiveram, em 1980, que foi a década que surgiu esse assunto, eles perceberam que os japoneses estavam tendo crises pavorosas de estresse,
Então, foi quando surgiu esse assunto. Os papas do forest bathing, que chama Shirin Yoku, são dois. Shirin Yoku, que é o banho de floresta, significa floresta e banho, e ali significa, literalmente, receber a natureza através dos seus 5 sentidos. Então, você tem que ir para a natureza e estar com os teus 5 sentidos abertos, por isso que chama banho de natureza, para receber uma imersão da natureza. É isso que significa o banho de floresta. Então, quando você fica imaginando uma coisa super holística, uma coisa, o que vai... É muito simples. Quando você coloca no Google e coloca banho de floresta e o Shirin Yoku, você vê um monte de gente caminhando na floresta, quieto, passeando na floresta. É só isso, o banho de floresta. Não é nada além disso. Não é que, assim, olha, eu estou pior, eu estou realmente com uma crise de ansiedade, então eu preciso ficar lá fazendo reiki, eu preciso... Não tem nada disso. É mais tempo de banho de floresta. Então, é uma coisa realmente muito simples. É mais tempo de banho de floresta. Esse aqui, tem 2 caras que, quando a gente fala de forest bathing, são os 2 papas do assunto. Um deles é o Miyazaki e o outro é o King Lee. Eles estão à frente de todos os estudos sobre esse assunto. Depois, até vou deixar os livros que eu fiz pesquisa para vocês, se vocês se interessarem pelo assunto. Eles fizeram... o King Lee fez uma pesquisa super interessante, que eu imagino aqui que esteja um monte de gente cética, assim, eu não sei se todo mundo aqui escuta tudo isso e fala assim, super legal, a Gabi está contando uma história, super legal. Mas deve ter gente cética que fala, será que isso está acontecendo? Será que rola mesmo essa história de banho da natureza? E será que isso adianta? Ele fez... Lógico que não só ele, eu estou contando tudo isso porque ele fez inúmeras pesquisas, e uma delas, em um dos passeios, em uma das pesquisas, a tal da Florence Williams, que eu falei, foi uma das pesquisas, ela participou. E tinham vários americanos, professores de faculdade, Harvard, Stanford, estava todo mundo no meio da pesquisa participando. Um deles, numa das pesquisas, que é muito interessante de ver, um dos participantes... ele trabalhava numa pesquisa super importante de neurociência e era um cara super cético. Ele contou que, depois do 4º dia, ele já estava a 72 horas. Lógico que eles têm vários medidores, então, a partir do 2º dia, logo depois de 3 horas que você está num ambiente de floresta, então, você está num hotel, numa pousada, na montanha. Depois de 3 horas que você está lá, você já baixou a pressão arterial, reduziu o nível de cortisol, tem um monte de benefício medido mesmo. Para quem é mais cético, já tem as medições. Mas, depois de 72 horas que esse cara estava lá, super cético, de vez em quando ele ia para o quarto, ficava lendo o livro, não estava a fim de participar muito da pesquisa. Depois do 3º dia, ele começou a ter uma expressão em inglês que é daydream, né, ele começou a ter pensamentos, ele sonhar durante o dia, assim, começou a ter umas coisas durante o dia. Aí o cara começou a falar, bom, espera aí, faz anos que eu não tenho isso, eu estudo para burro. O cara começou a meio sonhar de dia. E as noites dele começaram a ter sonhos muito loucos a partir do 4º dia. E aí ele começou a ter começou a reunir a equipe, porque ele começou a ter uns insights. E aí foi... Junto com essa turma de pesquisa, começaram a perceber que, realmente, depois desse tempo, depois do 4º, 5º dia que você está na floresta, eles começaram a perceber que era super produtivo você juntar uma turma de criação ou equipes para você levar para uma floresta, para esses centros vários que tem. Não precisa nem ser um centro específico, só uma pousada na floresta, porque você começa a ter insights. E nem precisa estar todo mundo junto. As pessoas ficam lá, passeando e tal, e, de repente, começam a ter... Porque você começa a ter, quem está aqui, estados de flow, tudo isso. Começa a ter uma conversa, outra pessoa pega o gancho, e a outra pega o gancho, e assim vai rolando. Então, realmente, mesmo para quem é cético, os números são realmente muito interessantes. E o que eu achei muito legal aqui, alguém de vocês já ouviu falar em NK-cell? São células NK? Não? As células NK são umas células que a gente tem que são do nosso sistema imunológico. São umas células que,
quando elas estão ativas, elas ajudam a acabar com os nossos tumores e acabar com as nossas infecções. Então, quando a gente está bem, com o nosso sistema imunológico forte, elas não deixam a gente ficar doente. Se a gente não está bem, o nosso sistema imunológico está fraco, a gente tem menos células NK. Quando a gente vai para a floresta, eles perceberam que tem um aumento de células NK. Então, isso é maravilhoso, porque isso conseguiu ser comprovado, que tem aumento de células NK. E aí, o que acontece? Essa parte é uma parte que eu gosto muito, porque como é que a gente percebe que a gente está na floresta, né? Só chegando, passeando na floresta, o principal sentido que faz a gente perceber que a gente está na floresta é o odor. A gente consegue sentir o cheiro que a gente está na floresta, através de uma substância que as árvores soltam, que chama fitocidas, que eu coloquei aqui para vocês. Eu estou vendo até gente que está com sono e está relaxado. Eu coloquei aqui um aroma nesses óleos essenciais, que é justamente esses fitocidas. Esses fitocidas são óleos essenciais que as árvores soltam. E são esses óleos essenciais, cada árvore tem algum tipo de óleo essencial, que fazem com que a gente se restaure, que a gente se revigore. Então, o que os japoneses fizeram? Logicamente, imediatamente começou uma febre de difusores e óleos essenciais enlouquecidos. Eles existem há muito tempo, mas eles vivendo naquelas selvas urbanas, morando em cubículos desse tamanhozinhos, começaram a perceber, bom, se os fitocidas, se a gente extrair óleos essenciais e colocar em difusor, eles têm o mesmo efeito? Yes, eles têm o mesmo efeito, e se a gente colocar difusor com óleo essencial em casa, a gente também consegue se restabelecer como se a gente estivesse numa floresta. Então, na verdade, eu não estou aqui dizendo que a gente não pode sair e não precisa ir para a natureza, mas temos uma ótima solução, que são os óleos essenciais. Tá? Eu vou passar aqui para vocês, vocês vão passando, coloca uma gotinha e vão passando na mão de vocês, um pouquinho de óleo essencial para todo mundo sentir a sensação que dá de sentir um cheiro de óleo essencial, porque um óleo essencial não é simplesmente passar a mão e sentir um cheirinho de alguma coisa, é a extração de um óleo muito puro que está na natureza. Tá? Só para vocês darem uma... Na Coreia do Sul, gente, a outra corrente que teve, chamada Healing Forest. A Coreia do Sul, ela foi totalmente, na época... eu vou voltar aqui, vou falar rapidinho da Coreia do Sul, mas é super interessante. A Coreia do Sul, na época das guerras, foi totalmente devastada, não sobrou absolutamente nada. Ela ficou uma terra seca, improdutiva, não tinha nada. Eles resolveram fazer um reflorestamento total da Coreia do Sul. Hoje, 65% da Coreia do Sul é reflorestada, uma floresta incrível. Eles fizeram isso porque eles plantaram um tipo de cipreste que chama inoki, que cresce muito rápido, e hoje eles têm uma das maiores florestas per capita, é a Coreia do Sul. E eles criaram um programa que chama, que é o programa de Healing Forest, que chama Plano Nacional de Florestas. E hoje em dia é um tipo de graduação. Você pode se graduar e ser um instrutor de Healing Forest na Coreia. Então, essa é uma foto que eu vou mostrar para vocês. Como é que é um programa de Healing Forest na Coreia? Eles têm atualmente, eu acho que são 3 ou 4, aqui tem os dados, depois eu até passo para vocês, para quem quiserem, tem 3 ou 4 parques que já são certificados. Eles têm a previsão de mais 34 parques certificados para você receber esse Healing Forest, o tratamento todo. Lá é diferente do Japão. Lá tem meditação, cerimônia do chá, eles têm programas para dependentes químicos, para sistema de pré-natal. Dependendo do que você tiver, eles têm um tratamento específico por esses instrutores que são graduados, são instrutores graduados em Healing Forest. E aí tem os países escandinavos, gente, que esse assunto é sério há muito mais tempo. O assunto virou forest bathing, todo mundo acha que é um assunto que começou há pouco tempo, lógico que ficou conhecido no Japão, mas na Escandinávia existe um termo que foi citado por um poeta
em 1800, fim de 1800, que chama Freiluftslehre. Como eu estudei numa escola alemã, eu falo até com bastante felicidade esse termo, porque Freiluftslehre significa viver ao ar livre. Ai, a Lisa está aí, viver ao ar livre. E é super bonito a teoria do Freiluftslehre, que, na verdade, a Escandinávia está muito à frente de tudo isso, porque, para eles, é uma filosofia de que a gente tem que ir para o ar livre, não tem nada de difusor, não tem nada disso. Eles incentivam a vida ao ar livre e, mais do que tudo, eles têm um direito lá na Escandinávia, que eu achei o máximo o nome, que é o direito de vaguear. O direito de vaguear é um direito constitucional. A pessoa tem o direito de vaguear, garantido pela Constituição. O que significa? Ela pode sair por aí, desde que ela seja para esparecer, para se exercitar, pode ser em terreno público ou privado. Ela tem esse direito, é garantido. Eu coloquei essa foto aqui, ó, que é de uma galera acampando, que tanto faz se é terreno público ou privado, porque ela tem direito de fazer isso, desde que ela respeite a natureza, porque ela tem esse direito. Por quê? Eles perceberam que a pessoa que tem contato com a natureza fica mais criativa. Mais do que tudo, ela faz parte da natureza, ela se conecta com a natureza e ela consegue fazer um bem para a comunidade quando ela está em conexão com a natureza. Então, na Escandinávia, é um assunto muito sério, tão sério, que ali tem a TIP, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de passar pelo Fica Conversas, eu não sei se vocês viram o que é, que ela faz uma caixeta de palavras para você, que ela incentiva a conversa. Existe esse termo lá, que chama Fica, que eles incentivam você ter conversas que não sejam sobre o trabalho. Vamos fazer uma Fica? Vamos. Fica é sobre uma conversinha que você vai ter, que não pode conversar sobre o trabalho. No meio do dia, você vai fazer uma conversinha que não pode ser sobre o assunto do trabalho. É um cafezinho para falar dos assuntos aleatórios. E eles incentivam que esse Fica seja fora do escritório. Quanto mais coisas você fizer fora do escritório, para eles, melhor. Quanto mais você tiver ao ar livre. Eles têm incentivo fiscal para as empresas que fazem e incentivam atividades ao ar livre. Inclusive, se você for para a empresa a pé ou de bicicleta, eles também te dão incentivo fiscal. Dão para o funcionário um benefício se você vai a pé ou de bicicleta para... Então, a natureza é bem coisa séria para a Escandinávia. Bom, gente, muito lero-lero, estou falando para vocês. Tem um monte de adeptos da terapia da natureza em vários lugares do mundo, desse tipo de terapia da natureza que eu estou falando para vocês, que entende que a natureza faz bem para a saúde física e mental, e ela atua quase como se fosse uma medicina preventiva. Então, junto com eles, tem gente na França, em Portugal. Portugal tem um cara, está aqui, Alex Jesse, que é um catalão, que está fazendo um super movimento por lá, fazendo altos passeios pela floresta, fazendo excursões, está nesse movimento de forest bathing lá também. Nos Estados Unidos, tem vários lugares, Pensilvânia, Oregon, Arizona, Carolina do Norte e Califórnia. Essa galera que está achando que a natureza é essa história toda que eu estou contando para vocês, de bem mental, físico, tal, para medicina preventiva. Mas os Estados Unidos percebeu que, lógico, tudo que faz bem para a gente mentalmente, que a gente se sente melhor e tal, e que é criativo e tal, os Estados Unidos foi para uma corrente um pouco mais de produtividade de consumo. Se a natureza faz tão bem para a gente se sente tão melhor, a gente tem esse espaço na cabeça, a gente se sente mais aberto, a gente está mais criativo, eles também foram por um lado que tem... Foram 3 estudos que estão sendo feitos. Um chama Attention Restoration Theory, que são dos irmãos Kaplan, que, na verdade, eles chegaram à conclusão... Lembra, todo mundo tem descanso de tela, não tem? É sempre foto de paisagem. Não é à toa que é foto de paisagem. É um pouco baseado nesse estudo do Attention Restoration Theory. Vou mostrar a foto para vocês. Eles começaram a fazer pesquisas de que, quando a gente está trabalhando com muito foco em alguma coisa, se a gente para e começa a olhar para a natureza, a gente tem uma restauração da atenção, a nossa atenção volta com mais facilidade se a gente começa a olhar para a natureza.
Mas fizeram estudos, tipo estudos que fazem tipo com várias pessoas e colocam uma pessoa submetida olhando para imagens de cidade, imagens da natureza. Quem fica olhando mais para a natureza, a atenção volta bem melhor do que para quem está olhando para a cidade. Então, o que eles fizeram? Vamos colocar descanso de tela com foto de natureza. E aí começaram, o wallpaper vai ser os de dentro de casa, vamos colocar mais nas empresas, vamos colocar mais coisas de natureza, vamos levar mais planta para dentro das empresas por esse assunto. O outro estudo foi mais baseado para a redução de estresse, porque eles perceberam que as pessoas estavam muito estressadas, mas é muito parecido. Coloca mais imagem de natureza, as pessoas têm que estar com as janelas mais abertas, começaram a abrir as janelas das empresas para isso tudo ficar mais, todo mundo ficar mais relaxado. E aí, a biofilia, que é a palavra do momento. Alguém de vocês já ouviu falar em biofilia? Não? Já? Aqui? Biofilia, gente, é uma palavra do momento. Tá? Vocês vão começar a ouvir falar agora que nem vulnerabilidade, que agora... Biofilia, agora, para esse assunto de natureza, é a palavra do momento. A biofilia nada mais é que a teoria... vi uma cara conhecida aqui. Vou direto para a definição de biofilia, para vocês verem. Biofilia é a ideia de que seres humanos possuem uma tendência inata de buscar conexões com a natureza e qualquer outra forma de vida. É um pouco daquela memória genética que eu falei para vocês. A gente tem essa tendência de buscar essa conexão com coisas vivas. Então, a paixão pela vida e por tudo que está vivo. Então, o que acontece? A gente adora realmente. A gente tem alguma coisa que a gente tem paixão por natureza mesmo. A gente vê uma planta, o ambiente fica mais agradável. A gente vê cachorro, a gente vê bichinho, a gente gosta de coisa viva de verdade. É uma coisa que toca o nosso coração, fala com a gente, daquela coisa mais profunda nossa. Então, começaram a estudar biofilia e, logicamente, como a gente está falando desses estudos nos Estados Unidos, o assunto que vem para a minha área agora, que é paisagismo, arquitetura e tudo, é biofilia design. Eles começaram a trazer a natureza para dentro dos lugares, né? Biofilia design começou a perceber que, bom, se a gente não pode ir até a natureza que venha até nós. Então, vamos trazer muito verde. A gente sabe agora que essa hashtag que todo mundo usa agora, Urban Jungle, que tudo é Urban Jungle agora. Graças a Deus, eu falo, porque tem que ser mesmo. Mas, de repente, virou uma febre, virou uma tendência. A gente quer ter os lugares absolutamente povoados de planta. Está todo mundo desesperado para estar assim, coberto, que nem a Tati está aqui agora, lotado de planta. Bem calmo. Está todo mundo querendo ficar imerso em planta, porque é uma resposta, porque a gente vem até pouco de uma arquitetura super clean, que tinha, de repente, um bambu moçô, e ali era toda a planta que tinha naquele edifício. E agora está voltando... isso aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é o Amazon Spheres, que virou... A Amazon fez esses Amazon Spheres, ela fez essas bolas de vidro, então você vê a luz do dia acontecendo lá dentro e a natureza toda lá. Então, o escritório da Amazon está assim, logicamente com muita tecnologia. Tem a Alexa lá dentro, que ele fala, Alexa, open, não sei o quê, e fecha, e não sei o quê, tudo acontece lá dentro. Mas é o máximo, porque você está trabalhando no meio da natureza. E... eu queria, assim, biofilia design, aumenta a criatividade, melhora o desempenho cognitivo, aumenta o bem-estar, aumenta a produtividade em ambientes corporativos, aumenta a rentabilidade em ambientes de varejo. É lógico, porque se eu vou numa loja que tem um monte de planta, vai lembrando disso, eu fico mais tempo, porque eu estou num ambiente super agradável. Eu passo muito mais tempo numa loja que tem plantas do que numa loja que não tem planta, numa loja árida. Então, eu gasto mais nessa loja, estou mais tempo lá, é mais agradável para mim. Reduz o tempo de internação em espaços de saúde. Tem vários estudos, né, que a gente fez. Então, quem está internado mais perto da janela, sai antes, é mais liberado do que o paciente que está longe da janela. E ajuda na concentração de alunos em ambientes educacionais. Ajuda muito. 25% dos alunos que estão em escolas atualmente com verde, que refizeram
o design da escola, a arquitetura baseado no biofilia design, aumentaram 25% o desempenho na escola. Então, é um assunto que tem que ser realmente bem pensado. Essa aqui é papa no assunto, porque ela é presidente de uma associação de biofilia design. Se vocês não falarem inglês, eu vou falar, é super curtinho o vídeo, mas é super interessante, porque ela traduz aqui o que fala, eu dou uma explicada depois, rapidinho, no que ela falou. Vou pôr para a gente ouvir, tá? Dá para aumentar? Dá, gente? Dá para aumentar, não? Se não der, também eu conto para vocês o que ela está falando. A gente está diante de uma grande questão. A gente está separado da natureza ou a gente faz parte da natureza? Essa é a grande questão dela, que ela está dizendo. A gente tem que decidir se a gente quer fazer parte da natureza ou se a gente é uma coisa e a natureza é outra. A forma que a gente faz os nossos edifícios tem que refletir isso. Ela vai mostrar aqui a diferença de edifícios que são feitos com o pensamento de que a gente não faz parte da natureza e outras que a gente é totalmente parte da natureza. Se a gente assumir que a gente faz parte da natureza, a gente tem que totalmente repensar a forma como a gente está fazendo a nossa arquitetura e fazendo os nossos edifícios. Eles têm que ser feitos de uma maneira completamente diferente. A luz do sol entra e a gente consegue saber se está dia, se está chovendo, se não está, tudo isso que está acontecendo. Nesse ambiente tem os musgos nascendo, a gente consegue realmente ver a natureza interagindo com o espaço. Nessas janelas acontecendo, onde tem sala de ginástica, a gente, efetivamente, quando a gente está falando da yoga, que a gente faz parte de um todo, a gente realmente está fazendo parte de um todo, porque a gente está com essa janela e entrando a natureza dentro. Esses ambientes onde a gente está vendo isso na arquitetura mesmo, a gente está vendo que isso reflete, são esses ambientes totalmente integrados. Eu vou passar para frente, porque senão a gente não vai... Eu vou ficar... Bom, gente... O nome dela, vou pôr para cá, ó. Ela chama Amanda Sturgeon. Ela é a presidente da Associação de Biophilic Design. Ela está aqui, gente, se vocês quiserem... Isso aqui é um TED, um trechinho que eu peguei de um TED, o TED inteiro vale a pena ver. Ela foi chamada para fazer essa apresentação num TED para médicos. Tá? Então, ela foi chamada para fazer essa apresentação, que é muito interessante, dizendo que se a gente não repensar a forma também, inclusive dos hospitais, a gente não tem como fazer as pessoas saírem mais cedo dos hospitais. Ela é muito craque, ela ganhou vários prêmios de arquitetura também. Os projetos dela são muito bacanas, vale a pena jogar o nome dela e ver os projetos dela, que os projetos é muito bacana. Na verdade, eu queria contar para vocês todos os benefícios que a gente tem da terapia da natureza. Vou ler para vocês verem se vocês se seduzem com a minha palestra. Eu não gosto muito de fazer palestra, vou contar para vocês, porque eu gosto mais de fazer oficina. Eu não estou nem acostumada a só palestrar, eu gosto de fazer palestra e depois a gente colocar a mão na massa, porque eu gosto de trocar. Mas, infelizmente, aqui era para muita gente, então espero que não tenha ficado muito chato para vocês. Tá? Que bom. Porque é muita informação e eu tenho que falar muito acelerado. Eu falei, gente, eu tenho 40 slides. Se eu falar 2 minutos por causa dos slides, já passou o tempo da minha palestra, não vou ter tempo de falar tudo isso para vocês. Mas, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a frequência cardíaca, reduz a pressão arterial, reduz a atividade do sistema nervoso simpático, que é aquele que deixa a gente preparado para o medo, preparado para a luta, preparado para o tudo. Ele está... Quem viu a palestra com a Ana Raia,
é aquele nosso sistema que deixa a gente preparado, a gente não desliga o sistema nervoso simpático nosso. Ele está sempre ativado. Então, a gente está sempre preparado para dar uma resposta estúpida e para brigar. Se a gente vai para a natureza, a gente desativa o sistema nervoso simpático e a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, veja, ele não é que é parasimpático, a gente fica mais simpático indo para a natureza, literalmente. A gente fica mais feliz indo para a natureza. Melhora o sistema imunológico, que eu falei para vocês, porque aumenta a produção de células NK, apresenta efeitos relaxantes, reduz sintomas de ansiedade, depressão, irritação e fadiga, devolve energia e vitabilidade, melhora o humor, melhora a qualidade do sono, ajuda na retomada de atenção, ajuda a organizar e clarear pensamentos, melhora a criatividade, daydream e intuição, paz de espírito, sentimento de pertencimento, alegria de viver e ajuda na prática da atenção plena, que é o mindfulness. Que a gente, quantas pessoas aqui já fizeram curso de mindfulness? Não é brincadeira, porque a gente tem que realmente, é um exercício mindfulness. Quando a gente vai para a natureza, a gente consegue praticar um pouquinho de mais mindfulness. A gente presta atenção numa coisa que está acontecendo, a gente sente a nossa respiração, a gente vê os passos. É prática de mindfulness estar na natureza. E aí eu venho, porque eu estou contando tudo isso, porque assim, eu li o livro, estou falando lá sobre Nature Fix, estou falando sobre terapia da natureza, e aí eu vim pensar, por que eu vou falar sobre Nature Fix? O ano passado me chamaram, Gabriela, eu não sei se todos vocês sabem, eu faço um programa no GNT que chama Mais Cor, por Favor. Eu faço a parte de paisagismo do Mais Cor, por Favor. E aí o GNT me chamou, me encomendou, falou assim, eu queria que você falasse na semana do design, lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, mas o que eu vou falar na semana do design no Rio de Janeiro? Você vai falar sobre como é que você pensa nos programas, como é que o verde influencia. Eu falei, vou falar sobre biofilia, talvez, né? Só que eu não conhecia biofilia. Então, eu fui falar sobre biofilia sem saber o que era biofilia. A Si, cadê a Si? Está aí. A Si estava lá comigo. Se eu soubesse o que era biofilia, se eu já tivesse estudado tudo isso, gente, estava baba, como eu brinco, pé nas costas fazer a palestra. Só que não. Eu fui falar sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, como é que eu trabalho, como é que era tudo isso, e como é que eu encaro o design dentro do paisagismo e tal. E aí, eu me lembrei muito de uma personagem do Mais Cor, por Favor, que me emocionou demais, gente. Eu vou contar essa história para vocês, porque ela me escreveu e fez um pedido. Ela está se formando em arte-terapia, e ela me fez um pedido e escreveu assim, Gabi, eu queria muito que você fizesse um projeto de jardinagem, um projeto que eu conseguisse executar, eu aprendesse a executar, que eu pudesse fazer com os meus presidiários. Eu, atualmente, atendo em presídios. Vejo que eles já perderam absolutamente a vontade de viver, porque viver dentro de 4 paredes tira a vontade de viver de qualquer um. Você não faz ideia do que é isso, ela escreveu. Eles não têm por que querer sair daqui. Eles já não pertencem mais a nada, eles não têm mais amigos, eles não vão ser aceitos, eles sabem disso, saindo daqui. Então, eles não têm por que sair daqui. Então, depressão não é uma palavra que eu estou falando para eles. Não, eu nem sei te dizer. É para cima de depressão. E eu estudei um assunto que chama Garden Therapy. Aí eu falei, gente, ela conhece Garden Therapy, porque Garden Therapy eu conheço. Garden Therapy, eu falei, eu não conhecia biofilia, mas Garden Therapy eu conhecia. E eu estudei um assunto que Garden Therapy está dentro de arte-terapia, e eu queria que você fizesse um projeto de Garden Therapy. Eu falei, gente, que presente essa pessoa. Falei, eu vou ter que estudar agora um assunto. Porque às vezes você faz lá meio na rapidez, e eu vou contar para vocês, é muito raso o que aparece no programa. Eu tenho que aparecer super raso, é super editado, eu gravo 1h30, o passo a passo do que eu faço, e do que eu tenho que falar, e 1h30, e aparece 3 minutos e meio ou 4. Então, vocês não sabem a história do que eu preparei, vocês não sabem o porquê. Às vezes aparece lá eu fazendo um coquedama X. Por que a louca da Gabriela está fazendo um coquedama para esse personagem? Sei lá por que ela está fazendo um coquedama. Ela não aparece, não aparece. Aparece eu falando assim, oi, Maria, eu vou fazer um coquedama para você, presta atenção que é super fácil, em 4 minutos, nananana. É isso que aparece eu falando. Mas não é nada disso. Na verdade, eu vou falar assim, olha, eu percebi que você tem dificuldade de reter a atenção, eu não sei o que, o coquedama é uma coisa que te traz presença, nananana, tem tudo isso falado. E aí,
Na verdade, eu tinha que ficar amiga do editor, eu percebi. Eu tinha que ser a best friend do editor. Mas não rola, na verdade, não rola. Então, assim, você grava, a diretora sabe que é importante, mas ela também, na época da edição... Enfim, gente, o melhor que temos a oferecer, são 3 minutos ali, e é o que está acontecendo. Mas dessa pessoa, eu estou tendo a oportunidade de contar para vocês. Ela me pediu esse projeto, e quando ela me explicou mais a fundo o que seria o projeto de Garden Therapy, ela me falou, eu vou contar para vocês. As práticas de jardinagem, na verdade, elas trazem um sentido, para quem está fazendo arte terapia e Garden Therapy, traz um sentido de que a gente faz parte do todo. Por quê? Porque a gente, quando está fazendo jardinagem, a gente entra em sociedade com o Todo-Poderoso. Eu não faço um trabalho sozinha, não faço. Eu semeio, eu dependo de alguém para o resto do trabalho. Eu semeio, eu volto ali daqui a 3, 4 dias, eu vejo que está... Será que está boa a terra? Será que ela está molhadinha? Não está. Ansiosa, volto ali daqui 1 semana. Volto ali daqui a 10 dias. Brotou, não brotou. Alguns brotaram, outros não brotaram. A gente vai vendo o que vai acontecendo. A gente vai vendo que tem uma resposta. Então, das minhas ações, tem reações. Eu não vou esquecer as palavras que elas foram me falando, porque eu fui ficando assim super emocionada. Das minhas ações, tem reações. De qualquer ato meu, o mundo responde. Na jardinagem, isso acontece. Eu, quando estou fazendo um projeto de paisagismo, é o meu sócio, não é minha mãe que é minha sócia, não é assim que trabalha comigo, não são os meninos que vão dizer como é que o arbusto vai ficar. Eu estou falando, eu sou sócia de alguém que me diz como é que isso vai ficar. Lógico que eu tenho um planejamento. Eu planto a cova da planta a cada 30 centímetros, planejo que vai ficar uma cerca viva, mas eu estou esperando a ação de alguém. Essa ação não é minha. Eu entro com uma parte, ele entra com a outra. E a gente vai vendo como o jardim vai ficando pronto. Então, o Garden Therapy, essa arte dessa paciência. A gente faz alguma coisa, espera a natureza agir. A gente observa, a gente tem essa contemplação, a gente tem essa paciência. De vez em quando você vê que ela não está ficando do formato que você quer, você tem que dar uma ajuda, você tem que ver se está precisando de água. Então, essa história de abraçar a árvore, conversar com planta, tudo bem. Quem chama desse jeito, chama, está bonito também. Quer conversar com um duende? Eu não falo desse jeito, mas é uma interação que você tem diária com as plantas. O Garden Therapy é isso. E eu acabei fazendo um projeto de um terrário, que o terrário, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai colocar no terrário, porque eu tenho que fazer, para essa pessoa do programa, a gente tem que pensar que naquele terrário ele vai viver e vai ter que sobreviver dentro daquele mundinho fechado, e a gente tem que controlar, né, aquela vida ali dentro. E a gente vê a vida acontecendo. A gente faz uma paisagem dentro de um aquáriozinho fechado, né? Então, você começa a controlar e tem que fazer as podas e tal. E foi muito bacana essa troca, porque eu conheci ela ficou... Então, agora ela já está o terrário, e faz parte da arte terapia dela isso. Então, a gente acabou fazendo... Eu percebi que várias práticas do que eu faço são Garden Therapy, e percebi, depois que eu li meu livro e fui estudar esse assunto, que, na verdade, o que o Jardineiro Fiel faz, que é o nome da minha empresa, há anos, tinha lá no meu site escrito assim, a gente quer humanizar... Eu lembro dessa frase que estava lá no primeiro site. Nosso objetivo é humanizar os espaços das pessoas que querem trazer o verde para mais perto. E, durante anos, eu comecei... Eu acho que anos mesmo, não foi, mãe? Eu acho que foi isso. Durante anos, eu achava... As pessoas falam assim, mas você faz varanda? Mas você faz... você coloca vaso dentro de casa? E eu falei, faço, porque, na verdade, o meu nome é Jardineiro Fiel. Eu queria tirar o nome de paisagista. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, eu preciso contratar um projeto. Não. Eu queria simplificar o mundo do paisagismo e queria que a pessoa simplesmente conversasse com alguém que entende de planta e falasse assim, você entende de planta? Eu queria tanto trazer mais vida para a minha casa, queria tanto colocar um pouco de verde lá em casa. Será que você não consegue fazer isso para mim? Consigo. Porque se a pessoa falasse assim, se perguntar para todo mundo, você fala, você precisa de paisagista? Não, eu não preciso de paisagista. A pessoa não quer paisagista, a pessoa não precisa de paisagista no primeiro momento, porque dá aflição, eu tenho que pagar... tem que pagar projeto, eu tenho que conversar, não tenho tempo na minha cabeça, às vezes não é nem do valor só,
É muito para mim, um paisagista. Eu tenho uma varandica. Às vezes você fala assim, eu tenho uma varandinha. Eu não preciso de paisagista. Mas você precisa de alguém que entende de planta. Então, no fim, a gente é paisagista, logicamente, mas a gente é jardineiro mais que tudo. E aí eu fiquei anos, para voltar na minha frase inicial, um pouco assim pensando, será que eu estou me diminuindo, dizendo que eu... Porque as pessoas falavam com uma área assim, mas você faz varanda? Você traz? Você leva? Hoje eu falo com muito orgulho. Assim, eu faço varanda, o meu core business é jardins urbanos, eu gosto realmente de trazer verde para dentro da casa das pessoas. Estou com uma cliente aqui muito especial, que está aqui me olhando. Eu vou até me emocionar em falar nisso, porque eu não gosto de ver um papel branco, se vocês contarem, eu gosto de contar. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de ouvir alguém me contar, que, sei lá, que tem um cachorro que cava muito um terreno e que não está dando conta desse cachorro, porque está cavando esse terreno e não consegue. E que planta que a gente vai colocar lá, porque eu quero continuar vendo verde, e quero que esse cachorro continue cavando. Às vezes, tem gente que chega, eu vou construir minha casa na Baronesa e vou te mostrar um terreno aqui que eu quero que você construa. E o que você quer? Sei lá, resolve lá com o arquiteto. Eu preciso para a natureza, eu preciso ter insight, eu não tenho a menor ideia, ela não me contou nada para a vida dela. Como é que você faz um terreno desse? Eu tenho dificuldade, estou contando para vocês, eu tenho dificuldade. Eu gosto de história, a pessoa tem que me contar o que ela quer fazer naquela casa, como é que vai ser aquilo. É isso. É uma coisa assim de querer... O verde precisa fazer parte da vida daquela pessoa. Precisa fazer parte do mood, do astral dela, do que ela vai querer para a vida dela. Muitas vezes a gente pergunta, às vezes a pessoa não quer nem interagir com o jardim. Ela não precisa conversar com planta, ela não precisa ter horta, ela não precisa ter nada. Mas ela precisa dizer, eu quero simplesmente contemplar para o meu jardim, contemplar o meu jardim. Eu quero ter uma janela para o meu verde e eu quero contemplar esse verde. Para mim, já é uma baita história. Eu vou fazer um jardim de contemplação. É isso para mim. Então, assim, hoje eu falo com muita alegria que eu acho que o meu trabalho é um mix de biofilia com garden therapy. É basicamente o que eu faço, gente. Para quem não conhece, eu sou sócia do Jardineiro Fiel e a gente também faz oficinas. Se você não, algum dia, quiser contratar o Jardineiro Fiel, com muito prazer, é uma delícia. A gente faz o projeto quase que a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, quantas pessoas forem, é uma delícia. E se você quiser fazer o seu próprio jardim, se empolgar e quiser ser jardineira que nem a gente dá um monte de oficina, porque a gente gosta também de empoderar as pessoas para fazerem os seus próprios jardins e se tornarem jardineiros fiéis. É muito prazeroso. A gente tem um galpão delicioso que a gente faz isso lá. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos tipos de jardim que a gente faz. Esse é um cliente, vou contar super rápido as histórias. Essa é uma cliente minha que já tinha planta na casa dela, que ela chamou uma paisagista e falou, gente, simplesmente enfileirou um monte de vaso na minha varanda e não era isso que eu queria. Eu queria, sei lá, ter uma troca. Eu queria ter planta na minha casa, mas eu queria ter planta dentro de casa, que conversasse com as plantas lá fora de casa. Eu queria ter planta comestível, eu queria ter horta. Eu não sei o que eu queria, mas eu não queria ter um monte de vaso enfileirado. Então, isso aqui é um pouco do resultado do que é a casa dela, para contar para vocês, que é um pouco de planta dentro, com planta fora, tem jabuticabeira, tem um monte de coisa na casa dela. Essa é uma varanda super estreita, mas que a cliente é um mega alto astral. E ela falou, eu gosto de beber, eu gosto de dar festa, eu quero fingir que eu moro numa casa. A minha varanda tem que receber gente. E é um grande bar no meio de um jardim, com um monte de luzinha, e essa é a varanda da casa dela, e altas festas rolam nessa varanda. Ela é ótima. Até ela falou que ia vir aqui, não está aqui. Essa é a casa dessa minha cliente, que está aqui, muito especial, a Bia, que se mudou para uma casa, que é uma casa deliciosa, que ela falou, gente, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero um jardim, é a coisa que eu mais quero. Ela mudou para uma casa que estava vazia. Eu quero jardim. O jardim é o coração da casa da Bia, e é onde nós 3 que estamos aqui fazemos aula de Full Connection na casa dela. Então, assim, é um santuário. A gente vai lá e se coloca lá no meio do jardim e a gente faz aula aqui nesse santuário. Esse é um jardim absolutamente indoor, para vocês terem ideia. É dentro de casa, então a gente consegue encher de planta
tem 2 paredes verdes, é um pouquinho assim do que a gente faz. Isso é o nosso escritório, que a gente coloca verde onde dá, onde não dá, prateleira, é o que a gente chama de jardim urbano. Isso aqui é uma horta num apartamento, então, assim, a gente vai colocando verde onde a gente consegue. Esse é o último vídeo. O som não tá muito bom, mas ele tem legenda, então, pelo menos, vocês vão conseguir. Antes de passar para a Tati, esse é o espírito do banho de floresta. Espero que vocês entendam o que significa o banho de floresta. Lógico que os óleos essenciais, gente, quem ainda não conhece, eu sou super adepta e sou muito favorável a gente ter um difusor em casa e poder trazer um pouco desses benefícios. Esse que eu coloquei aqui para vocês não tem um cheiro muito bom, que é o de Cypress, mas já foi comprovado que o de cipreste é um dos mais poderosos para tirar a nossa fadiga. Por isso está todo mundo relaxadão. Esse que eu passei para vocês chama Balance. O Balance, ele é um... As meninas lá de trás fizeram. Ele é um mix de óleos essenciais, que é justamente para balancear nossa energia e para deixar a gente se sentindo bem. O Balance, eu não sei, é um cheiro que... é uma coisa, é um blend. Obrigada, Tati. É muito bom. Tem qualquer marca. Lembra aquele que eu te falei que na Coreia do Sul eles reflorestaram com um cipreste chamado cipreste inoki? Eles não são bobos. Eles reflorestaram com esse cipreste, que é o cipreste que tem aquele fitocida, que é esse óleo essencial, super restaurador. Quando você entra em contato com esse óleo essencial do Cypress, se você coloca ele no difusor antes de dormir, o Cypress, que o cheiro não é maravilhoso, é gostoso misturar com algum que tenha cheiro bom. Então, eu misturei com bergamota, para ficar com um cheirinho mais gostoso. Mas o Cypress, você acorda novo, o Cypress. Então... o Cypress, é esse. O Cypress tem, às vezes, alguns que têm blend de Cypress, que tem vários cheiros de floresta. São esses que têm os fitocidas todos, que são esses restauradores. São esses que são esses poderes todos que a gente tem. Lógico, eu não vou ficar aqui advogando para a gente não ir para a natureza e ficar... Mas, dá para fazer as duas coisas. Exatamente. Não, né? A gente pode. Vou pôr aqui, gente. Ei... Tá em inglês também, tá, gente? Mas depois se... Turma, é isso. Eu vou passar para vocês aqui. Eu fiz uma brincadeira, mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz um receituário. Aqui diz o quanto que a gente precisa de banho de floresta, o quanto de terapia da natureza. Eu vou passar para vocês. Você ajuda, Sô?
o ideal seria a gente, uma vez por mês, dar uma saída, tá? Sair fora de São Paulo, e realmente passar, no mínimo, um final de semana, mas está de bom tamanho a gente passar pelo menos 48 horas fora de São Paulo, na natureza. Uma vez por semana, a gente dá uma caminhada num parque, para a gente, de fato, de preferência, eu coloquei aí, a gente está debaixo das árvores, porque é lá que a gente realmente sente esse poder da natureza. E, se a gente tiver plantas em casa, uma vez por dia, usar esse contato com a natureza que a gente tem em casa, meio como colchão. Eu vou falar para vocês o que eu faço para vocês. Eu tenho, assim, imaginando que isso aqui são minhas plantas em casa, eu comecei a fazer isso porque eu tive um momento no escritório, porque, apesar de gostar de planta, trabalhar com paisagismo, 99% do meu trabalho, o que é? Lidar com o cliente, orçamento, proposta, é o que eu faço, basicamente. E tem vários dias que eu não estou com a natureza, tem vários dias que eu não estou pondo a mão na terra, e o meu dia mais feliz é dia de execução, é o dia que eu estou lá. E aí, um dia, a Sô, que trabalha comigo, está aqui, e ela estava super feliz. Um dia, ela falou assim, eu falei, Sô, o que você está fazendo? Ela estava quieta. Eu falei, Sô, o que você está fazendo? Aí ela falou para mim, eu estou muito feliz, porque eu estou fazendo... gente, uma cliente pediu, eu estou fazendo essas bacias de suculenta, nem conversa comigo agora, porque agora eu estou... é o momento mais feliz do meu dia quando eu tenho que fazer alguma coisa do jardim. Aí eu falei, para tudo, está tudo errado. A gente, todo dia, vai ter que fazer um momento de... Todo mundo aqui vai ter que pôr a mão na terra. Não é normal. A gente passa o dia inteiro atendendo o telefone. Então, assim, a gente, quando está lembrando agora, a gente está fazendo isso, tem que ser esse nosso colchão. Se a gente puder fazer isso antes de ir para casa ainda, ou assim que chegar em casa, antes de começar a falar com os seres humanos, a gente poder ter esse colchão e chega, dá uma olhada como é que estão as plantas, pega o coquedama, afunda na água, corta uma plantinha, vê o que está bom para ir para o vaso. Aquele capricho na casa, né? Olha, essa plantinha não está bem, eu vou cortar, coloco ali, faço o que eu fiz ali, coloco um negócio. Aquele olhar assim para as plantas. Nossa, essa cresceu demais, desceu para a prateleira do outro lado, tal. Gente, são 5, 10 minutinhos que você vai olhar ali para aquelas plantas, só. Aí você fala, como é que foi o dia na escola, crianças? Já melhora. Já deu esse colchão. Porque eu chego lá, o cara fala assim, mãe, esqueceu não sei o quê, mãe, já, tudo bem, esqueceu, que bom. Então, esqueceu. É isso. Bom, vou apresentar a Tati de novo para vocês. É minha professora de Full Connection. Ela é professora de muitas coisas, gente. Ela dá aula maravilhosamente de jazz no Anacan, dá aula de pilates. Tati, você faz tanta coisa, e dá uma aula de Full Connection, que é uma coisa incrível. Ela vai falar um pouco mais sobre o que é. Eu vou pedir para ela fazer uma meditação ativa com a gente, para a gente poder ir embora daqui diferente, não ficar quieto e pensando, né, Tati? Isso. Vou falar rapidinho, tá? Para não tomar o tempo de vocês, porque o que a Gabi falou está perfeito, né? Só que é importante a gente perceber com o corpo todo, não só com a cabeça, tudo que ela falou, né? Como ela mesma falou, quando a gente faz uma palestra, fica muito na mente, muito mental. E a gente não sente no corpo. E queria falar um pouquinho sobre essa coisa da frequência, essa tabela que vocês estão vendo aí. Na verdade, todos os seres vivos do planeta, as plantas, os animais, a natureza, a gente, a água, eles têm uma frequência energética de vibração. Então, não sei se vocês conseguem enxergar lá, culpa, guilt, por exemplo. Você vê onde que está a frequência da culpa. Então, se você vai vaguear, como disse a Gabi, você vai dar uma vagueada na floresta. Não, eu vou dar uma curtida na floresta, mas você acha que você está culpado porque as outras pessoas estão trabalhando e você está lá? Sinto muito. Essa energia da floresta você não vai nem sentir. Não vai sentir. Então, é necessário que a gente cesse um pouquinho a mente. A nossa mente, como ela é hoje, principalmente para quem mora nas grandes cidades, a gente acha que a gente é a mente, né? Então, vou pedir para vocês, nessa meditação, que vai ser bem rapidinha, de 2 minutos, para vocês, primeiro,
abaixarem as barreiras mentais. Então, quem puder fechar os olhos vai conseguir meditar de uma forma melhor, tá? Descruzar as mãos. E abaixar as barreiras. Imagina mesmo que você está abaixando todas as suas barreiras. Porque quando a gente tem muitos pensamentos, julgamentos e crenças, a gente não consegue perceber o que está fora disso. A gente fica limitado, né? E não consegue expandir dentro da consciência. Então, a mente, em vez de ser uma ferramenta que te ajuda, ela começa a te limitar. E você não consegue perceber as outras coisas. Primeira coisa, respirar. Então, a primeira conexão que você vai fazer entre a sua mente, que não para de pensar, que você acha que você é sua mente, é conectar ela com o seu corpo, através da respiração profunda. Profunda. Não é essa respiração do dia a dia. Inspira profundamente até expandir toda a região da sua caixa torácica. E solta o ar até a última gota de ar. Você já está percebendo aí os músculos do seu corpo fazendo algum tipo de energização dentro do seu corpo. Porque a respiração ativa os seus músculos, né? Os músculos respiratórios. A cada inspiração agora, vai se imaginando mais calma, mais tranquila, numa frequência de vibração da natureza. Então, a frequência normal, a nossa frequência normal deveria ser a frequência da natureza. E é nela que a gente se sente bem. É uma meditação que eu dou sempre. Espero que vocês lembrem dela, porque ela é muito gostosa. Esse segundinho com a sua respiração já diminuiu o seu ritmo cardíaco, já trabalhou na sua pressão sanguínea. E a mente é uma coisa muito interessante quando ela é usada na imaginação, para a gente criar. E a meditação nada mais é do que a gente usar o nosso ser criativo. Imaginação é tudo. Então, se imagina dentro de uma floresta, um jardim. Eu faço essa meditação pensando num jardim. Se você ainda não tem o seu jardim na sua casa, ou não tem um lugar para ir, cria, nesse momento, o seu jardim. Imagina o som dos pássaros. Esse jardim vai ser do jeito que você gosta, com grama, sem grama, uma floresta mais fechada. Você tem o sol entrando, te dando vitamina D. Você tem alguns lugares de escuridão, você tem água passando, escuta o barulho da água. Se você quer criar uma cachoeira, você pode, o jardim é seu. Flores. Tudo o que te dá prazer, tudo que faz você se sentir bem. E se imagina caminhando no seu jardim, enchendo ele de beleza. E você está totalmente confortável. Não existe esforço nessa criação. É a ausência de esforço. Você está vivenciando. Eu diria, mais do que observar, eu diria que você está percebendo toda essa energia que está em volta de você. Percebendo e recebendo. É muito difícil para a gente receber. Então, se abre
para as possibilidades e se abre para receber essa energia de toda essa sua criação. E tem frutas no seu jardim. Vamos botar uma mesa bem bonita e vamos receber os amigos, os parentes, entrando nesse seu jardim, te cumprimentando, te abraçando, os seus bichos de estimação, os que já não estão mais aqui, as pessoas que já não estão nesse plano. Está todo mundo no seu jardim com você. Eu vou deixar vocês por um segundo nessa criação e nessa conexão. E bem devagar, uma respiração profunda para você voltar para o presente, trazendo com você toda essa sensação, toda essa energia, te abastecendo para o resto do seu dia, mexendo devagar as extremidades do corpo e abrindo os olhos quando estiver preparada. Então, a gente teve um momento aqui bem rapidinho, mas espero que tenha dado para vocês sentirem. A qualquer momento, vocês podem estar fazendo isso. Pegar uma planta na mão, um pedaço de alguma coisa e cheirar. E perceber, mais do que tentar criticar ou julgar, esse cheiro eu não gosto. Né? Vamos se abrir. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Para quem ainda não sabe, a gente está celebrando. E eu espero muito que a biofilia vire a moda maior do universo. Porque se a gente não der 3 passos para trás nesse jogo e perceber o que o ser humano está fazendo, né? Que a gente não está naquela frequência do flow para cima, a gente está numa frequência baixa, né? Vamos voltar 3 casas para trás e continuar o jogo, né? E é o que a Gabi falou, a gente precisa muito ser responsável, né? A nossa ação tem uma reação. Obrigada, gente. Estou aí para qualquer coisa para falar. Obrigada, Gabi. Aqui. Gente, super obrigada. Aqui estão os livros que eu falei para vocês, foram fonte dessas pesquisas todas, para quem quiser. E aqui, para quem quiser nosso contato também, olha, para qualquer coisa, nosso e da Tati. Tá bom? Jardineiro Fiel e da Tati. Super obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês.